Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem achou a igreja bonita? Deu para perceber que pintou? Com certeza, né? Queridos, só dar alguns avisos rapidinho. Falta exatamente um mês para o acampamento de carnaval. Quem aqui vai no acampamento? Amém. Ainda temos algumas vagas. Deus está estendendo a misericórdia dele para você que deixou para a última hora. Se você ainda está indeciso, lembra que indecisão não é de Deus. Toma a sua decisão, a sua posição, e eu tenho certeza o seguinte: é da vontade de Deus que você vá. Não tenha dúvida disso. Vou repetir, é da vontade de Deus. Deus quer que você vá ao acampamento. Por quê? Porque você vai receber dele, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai estar em comunhão com os irmãos, você vai estar livre de qualquer tipo de pecado, de tudo que a gente vê de imundo aí que acontece no carnaval, amém? E aí a gente conseguiu, gente, uma condição muito especial, que é de passar o acampamento de 10 vezes de 50, quem deras, né? Mas ia ser ruim que é acumulando acampamento com acampamento, né? 10 vezes de R$50. À vista é 430, né? É o preço que a gente repassa para o sítio. Quem conhece o sítio sabe que tem uma qualidade muito bacana. E você pode passar no cartão de crédito, comprar pela internet. Qualquer dúvida, só procurar a Kelly, a Marina, o pessoal da equipe, amém? E hoje a gente vai anunciar as nossas duas festas. Ah, pastor, mas são 5 dias, o que vai acontecer nos outros dias? É surpresa, mas nós temos 2 festas que nós já vamos anunciar. Não tem a arte ainda não, né? Depois a gente vai divulgar também na internet. Uma dessas festas, gente, agora eu esqueci a nomenclatura que nós demos a ela, mas é uma festa com tema de filme. Como assim, pastor? Eu tenho certeza que você aqui é fã de um determinado filme, não é? Qual? Ou série, né? Qualquer coisa que passa na televisão. Você pode fantasiar de Jô Soares, né? Então é meio que uma fantasia mais temática. Qual que é o tema? Filme. Ah, pastor, eu gosto muito de Karate Kid. Então você vai fantasiado de Daniel San, né? Ah, pastor, eu gosto muito de As Branquelas. Então você vai fantasiado de Latrell, sei lá. Lembre, gente, não pode pecar, né? Não pode pecar, né? Todo mundo tem um Espírito Santo e sabe aí, e tem um discernimento. Mas você vai escolher o seu filme. Meu pastor gosta muito de Chaves. Vai com Chaves, vai com a roupa do Chaves. Gosto muito de quê? Vamos ver. Qual filme? Fala um filme aí, gente. Hã? De boxe? Beer de boxe, aí você vai de venda, né? Bate a cabeça lá em todo lugar. Só não vai pôr a culpa na igreja, né? É de responsabilidade sua se você cair na piscina lá. Então fica à vontade, vai ser muito legal. E a outra festa, gente, é a festa das crianças. A gente vai ser uma festa temática também, que é isso mesmo, né, Kelly? Que a gente vai vestido de criança. Ah, pastor, mas que festinha pai e tal, tinha que ser festa de gala e tal. Gente, não é todo mundo que tem R$100, R$200 para investir numa fantasia, numa roupa e tal. Então a gente pensa em todos os detalhes, de uma forma que a gente vai se divertir, que vai gerar fotos muito engraçadas, que você vai ser meme para o resto da vida e que saia barato. Então, festa com tema de filmes e séries, a gente vai divulgar certinho. E também essa festa das crianças, você ir fantasiado com algum tipo, sei lá, de tipo de criança, não sei porque, bebê, com chupeta, aquele negócio todo. O que mais? Ah, gente, no dia 23 de fevereiro, sem ser amanhã, tem mais um sábado, que é o dia 9, tem mais um sábado, que é o dia 16, e tem mais um sábado, que é o dia 23. Nosso cálculo está meio errado, mas é mais ou menos por aí. No dia 23, a gente vai ter o pré-acampamento. É um sábado antes do acampamento, vai ser um culto ultra mega power abençoado. Vamos trazer, estou falando aqui agora, me cobrem disso, vamos trazer uma banda aí, parceira, uma banda de fora, para a gente fazer um aquecimento para o nosso acampamento de carnaval. E você está intimado a comer aqui com a gente. O que vai acontecer? Nós vamos ter um combo aqui, ó, hambúrguer, mais refri, mais batata frita, feito com todo carinho, artesanalmente. Sabe por quanto? Chuta aí.
Quem não sabe? Chuta aí. 3? Senhor da glória. Quanto você paga aí nas hamburguerias aqui num combo desse? Refri, 20, 25, não é? R$30, mas no nosso vai ser R$12. Amém. Nesse dia nós vamos ser alguns olheiros. Se a gente vê que você foi comer em outro lugar e não comeu aqui, nós vamos te dar uma disciplina, tá? Por que disso, pastor? Para a gente estar aqui em comunhão, depois, gente, não adianta falar, não gosto daquela igreja que o povo, tudo tá panelinha, mas tem um hambúrguer, você não vai, tem um culto, você não vai, nós vamos para a praça, você não vai, tem o piquenique, você não vai, tem o noite dos jogos, você não vai, tem uns esportes, você não vai, você quer o quê? Que vai na sua casa e lambe você? Né? Então, cria vergonha na cara, se enturme e comece a participar das coisas da igreja, amém? E aí no sábado seguinte a gente vai estar lá no acampamento, curtindo à vontade. Eu vou de vez em quando compartilhar a minha internet com alguém, só para a gente postar umas fotos e fazer aquela vontade em quem não foi, tá? Então não deixe de ir, queridos. Gente, hoje o tema do Insônia de hoje é eu era só uma criança. Todo mundo sabe do que nós vamos falar. E é o seguinte, nós vamos ter um teatro aqui. Prepare o seu coração, porque é um teatro muito forte, né? Fui procurado ali agora para saber se vai ter o teatro ou não, porque é um teatro que é forte. Mas não adianta a gente pagar de religioso e se escandalizar com as coisas que às vezes a gente vê através de um teatro, de ver uma igreja pintada de preto, sendo que a gente vê coisa muito pior na novela que a gente anda assistindo, né? Então, descarregue-se da sua religiosidade, preste atenção, não é brincadeira, gente, o que a gente vai falar aqui, não é brincadeira o que vai ser passado aqui. Então, preste muita atenção, abra o seu coração. Se você não passou por isso, muito provável que a pessoa que está do seu lado, um ente querido seu, tenha passado ou ainda irá passar, infelizmente. Amém? A palavra está com o teatro. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração.
fazendo, garotinha? Deixa eu ficar aqui, por favor, por favor. Tudo bem, senta aqui. O que uma garota como você tá fazendo uma hora dessa na rua? Cadê seus pais? Não me faça perguntas. Deixa eu ficar aqui. E você, por que está sozinha aqui? Bem, eu pretendia ficar sozinha, mas pelo visto, né? Eu tinha planos pra minha vida essa noite. Eu ia me sentar aqui e tentar ser livre Livre de quê? da dor. Bem, mas isso não importa, né? Afinal de contas, crianças foram feitas pra serem felizes. E você me salvou essa noite. Pelo menos por enquanto. Você é muito nova para ser tão triste. Não era para você estar assim. Ora, que uma garota como você sabe da vida? Eu também estava tentando ser livre. Livre de quê? Pois nem boleto pra pagar você tem? Tá bem, desculpa, olha só. Você fugiu de algum abrigo, de algum reformatório? Talvez eu possa fazer algumas ligações. Não, tentar te não ajudar. precisa. Eu só preciso ficar um pouco com você. Olha, eu quero te mostrar uma coisa. Que é isso? Pra mim? Obrigada. Essa toalhinha é engraçado que eu tinha uma exatamente igual a essa quando criança, sabia? E a minha avó fez pra mim. Mas é engraçado que Que o quê? não tinha nenhuma toalha igual a essa. A minha avó fez exclusivamente pra mim. Eu não entendo como. Tem o meu nome nessa toalha. Essa é a minha toalha. Quem é você? Eu vim para te ajudar, foi só para te ajudar. Eu não conheço você. Você não tem o direito. De tocar no seu passado? Eu sei bem o que houve. Essa toalha, você dormia abraçada com ela todas as vezes que ele... Chega! Quem é você? Como você sabe de esse vestido? Eu conheço esse vestido. Sim, você estava vestida com ele a primeira vez que aconteceu. Sim, eu sou você. Você quando criança, quando tinha 12 anos. Exatamente quando tudo começou. Então vamos embora. Para onde vai me levar? Eu vou enterrar você. Se você sou eu com 12 anos, então significa que é a parte do meu passado que eu não quero lembrar, que precisa ser enterrada. Vamos embora. Ei, para! Você não pode fazer isso! Eu vim para te ajudar, para salvar você. Eu sou apenas uma criança, eu sou apenas uma criança. Eu sei. Não merecíamos isso. Mas aconteceu. Só que a dor não é o fim, é possível ser curada. Não, não é. Eu conheço muito bem essa história. Todos os dias eu tenho que conviver com essas lembranças. Mas é porque você tenta viver como se nada tivesse acontecido. Enfiá-las debaixo do tapete não é o caminho para a cura. Mas encarar a dor e procurar ajuda é o caminho para a libertação. Como isso é possível? Você só precisa olhar para mim e para tudo, tudo mesmo, cada detalhe. Eu conheço muito bem essa história. Eu sei, mas existe uma parte que você não percebeu. E é justamente ela que vai te ajudar a ser livre hoje. Vai doer, mas vai ser para o bem. Ei, vem pra cá. Corre, fica aqui. Fica aqui. Shhh, você tem que ficar calada. Shhh, calada. Onde você está? Hein? Ei, o que é que foi? Você é minha garota, minha menina, lembra? Hã? Vem pro colinho do papai. Eu me lembro como se fosse hoje. No início até que era bom.
Brasil, tem mais de 50 denúncias de abuso sexual infantil por dia. No país, houve um aumento de 83% nas notificações contra abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu faço parte desses números. Mas eu também faço parte das centenas de pessoas que foram curadas por Jesus. Aos 6 anos, eu nunca imaginaria que uma pessoa que tivesse o meu próprio sangue poderia me tocar daquela forma. Durante algum tempo, eu me vi sem saída diante daqueles carinhos. E essa é a primeira vez que eu falo sobre o assunto. Isso é mais uma prova do quanto Jesus me curou. Pois antes, eu não conseguia falar do assunto sem chorar ou sentir mágoa. E foi por causa dele que eu consegui perdoar o meu agressor. E hoje, eu sou livre. Eu sou livre de tudo aquilo que me fizeram. Eu não sou mais refém da minha dor. Eu sou livre. E essa libertação é para você também. Libertação era o que eu mais precisava. Eu não conseguia esquecer. Aquele dia não saía da minha cabeça. Eu me lembro dele entrando no meu quarto e até consigo me lembrar daquela porta se fechando. Quando ela se abriu novamente, eu, com apenas 9 anos de idade, já não era mais a mesma. Não foi só o meu corpo que foi violado, mas a minha infância, os meus sonhos e os meus sentimentos. Mas a dor, ela não é a protagonista aqui. Porque depois que eu tive um encontro com Jesus, eu fui totalmente restaurada e não fui mais presa ao que me fizeram. Hoje eu posso afirmar com certeza que nada mais daquilo me machuca, porque eu não sou mais refém daquela dor. Hoje eu sou livre e essa liberdade é para você também. Ei, perceba os detalhes. O capítulo de dor não faz uma história inteira. Observe os detalhes. Eu sei que você sofreu, mas ele sempre esteve lá. Nada passou despercebido diante dos olhos dele. Parece que ele não se importou, mas foi ele quem pediu para que eu te encontrasse. Você, com 27 anos, precisava ter um encontro com você de 12. Não foi sobre a dor, mas foi para que você entendesse que, mesmo em meio a ela, ele sempre esteve. A prova de que ele nunca esteve diferente é o fato dele ter preparado essa noite de confronto, mas também de cura, para gerar cura. Consegue ver que ele sempre esteve? Eu sempre estive, filho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu não vos deixei órfãos, mas enviei um Consolador. Muitas vezes aflitos, mas não derrotados. Às vezes em dúvidas, mas jamais desacreditados. Às vezes gravemente feridos, mas nunca destruídos. Pois essa pequena e passageira dor trará para nós uma glória eterna. Pois nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as que se veem acabam, dura pouco, mas as que não se veem dura para sempre e é eterno. Sejam curados esta noite. Aleluia. Me salvou, e eu, incapaz de ver que sempre fui o seu amor. E hoje eu estou aqui
Aleluias. Pega aí sua Bíblia. Pode continuar sentado nesse clima assim de reflexão, de introspecção. Abra lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Nós não estamos aqui para dar ênfase nesse tipo de acontecimento, mas por outro lado a gente não pode deixar de falar e de expor, porque para que haja cura é necessário que nós venhamos refletir, que nós venhamos nos autoconhecer, para que Deus ele possa curar as nossas vidas. E nós vamos ler um episódio de uma mulher, ela não havia sido abusada sexualmente, mas o contexto social que ela passava, a gente pode aplicar perfeitamente ao que nós vimos aqui. E a passagem fala o seguinte: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Deus, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Tua palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estaria o Senhor. Por isso, Deus, nós temos convicção da Tua presença aqui neste lugar. E assim como diz a Tua palavra ali em Atos capítulo 10, 38, que Jesus andava e percorria e andava por toda parte, fazendo bem e curando os enfermos e oprimidos pelo diabo, porque o Espírito Santo era com ele. Nós cremos que hoje o mesmo Jesus está percorrendo, ó Deus, sobre este lugar, fazendo bem, curando e desfazendo as obras do diabo, porque o Espírito Santo está neste lugar. Por isso, Pai, eu te peço que, assim como no período do louvor, no período do teatro, o Senhor preparou os nossos corações para receber a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que essa palavra que gera fé em nosso coração, que é, ó Deus, o ingrediente necessário para a nossa cura, que essa palavra comece a perfurar, comece a penetrar no mais profundo das mentes e do coração, ó Deus, e do espírito de cada pessoa aqui nesta noite, e arranque para fora toda mágoa, todo ressentimento, toda dor, toda depressão, todo trauma, ó Pai, para que nesta noite haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Amém, queridos? A palavra diz aqui de um acontecimento, todos nós conhecemos essa história e vamos analisar e aprender um pouquinho, bem rapidamente, aqui em 15, 20 minutos, para a gente entender a grandeza, a profundidade e a importância desse milagre, não só para a vida daquela mulher, mas para toda aquela geração, para todas aquelas pessoas que presenciaram aquilo e para as nossas vidas hoje. No contexto em que Jesus vivia,
era um contexto bem diferente do nosso. Era um contexto onde as mulheres eram completamente desprezadas, um contexto em que as mulheres eram esquecidas, as mulheres sequer eram contabilizadas, eram contadas, eram percebidas, eram notadas. As mulheres tinham simplesmente a função de engravidar, de cuidar da casa, de cuidar dos seus filhos. E é interessante que a Bíblia ela foi escrita naquele contexto, e a gente vê isso, por exemplo, quando fala 5.000 pessoas estavam ali, sem contar as mulheres e as crianças, né? Porque a Bíblia ela foi escrita nesse contexto. Mas é interessante que, ao contrário do que hoje se fala nas redes sociais, se fala por correntes ideológicas, Jesus, ele foi o primeiro a enxergar e dar à mulher o seu devido valor. Lembrando, gente, que falar de abuso sexual, de abusos na infância, de violência sexual contra crianças e adolescentes, não acontece só com mulheres, acontece também com meninos, acontece também com rapazes, mas de fato, a grande maioria acontece sim com as meninas e com as mulheres. E isso vem de uma cultura muito machista, em que o homem é o dominador, em que o homem, né, e tem aqueles ditados que se fala, né, prende as cabritas porque os meus cabritos estão soltos. Então o homem, muitas vezes, culturalmente, ele cresce naquele sentimento, naquele senso que ele pode subjugar a mulher, que ele pode possuir aquela mulher, que ele é dono daquela mulher. E aí isso acaba acarretando uma série de fatores. Sem contar que, na maioria das vezes, o abusador, ele também sofreu um abuso no seu passado. Na maioria das vezes, o abusador, ele também tem um distúrbio, ele tem também um vazio, uma lacuna. E isso, gente, o inimigo, diz a palavra, que ele veio senão para roubar, matar e destruir. E ele vai utilizando hoje em dia de uma forma tão intensa essa questão sexual para roubar, matar e destruir vidas. Hoje a gente liga a televisão, parece que tudo gira em função do sexo. A gente está chegando na época de carnaval, tudo gira em função do sexo. O adolescente, o jovem, o objetivo da vida dele é se casar porque quer fazer sexo. As roupas hoje em dia, concordem ou não, elas são pensadas para despertar a sensualidade da pessoa. Hoje, cada vez mais precocemente, meninos e meninas são despertadas para a sexualidade. Hoje tentam cada vez mais cedo falar de sexo, não que seja errado, mas isso cabe a uma responsabilidade dos pais, mas querem ensinar de forma contrária ao que a gente crê como verdade nas escolas. E aí os adolescentes e os jovens crescem nesse sensualismo, nem sei se existe essa palavra, nessa sensualidade exacerbada, e aí a gente vê meninas se entregando para rapazes, sendo manchadas, sendo marcadas, meninas que não se valorizam, talvez porque não receberam lá na infância um carinho de um pai, não sentiram-se protegidas, e aí, quando atinge certa idade, se entrega para o primeiro homem que vê na frente. Muitos meninos acabam tendo crise de identidade sexual, porque foram marcados e traumatizados na infância, ou se tornam, por outro lado, também agressivos, abusadores, e aí a gente vive essa confusão.
Não é errado nós ensinarmos as crianças, os adolescentes a respeito do sexo, muito pelo contrário. Nós devemos falar sim, isso não pode ser tabu dentro das casas, isso não pode ser tabu dentro das igrejas, é por isso que aqui a gente fala mesmo bem abertamente. Mas o problema é que o mundo lá fora quer ensinar de uma forma que não é saudável. Eu lembro há muito tempo atrás que se falava que vai chegar um tempo onde vai querer tornar a pedofilia algo normal. E hoje já existe correntes dentro do Congresso, dentro das câmaras, dentro do Senado, que defendem a pedofilia como algo normal. É por isso, meus queridos, que a gente tem que tomar muito cuidado em quem nós votamos. Nem todo discurso moderno, que parece ser tão atrativo, né, tão jovial, é o que a palavra quer que nós façamos. Nós cristãos somos conservadores nos costumes. Sexo é depois do casamento. A família é a base da sociedade. Hoje querem a todo custo dissolver o papel da família na sociedade. Já existe também, tramitando na esfera política, projetos que visam não constar mais na identidade, na certidão de nascimento, nome de pai e nome de mãe. Para quê? Por quê? Para dissolver, cancelar, anular a unidade familiar na sociedade. Em Nova York já foi aprovado e hoje, nas certidões de nascimento, pode pesquisar, já não vem mais o sexo, vem neutro. Queridos, é tempo de nós despertarmos. Mas por outro lado, existe hoje adultos dentro das igrejas, jovens que são profundamente machucados. E a marca, como foi falado aqui no teatro, a menina de 27 anos, a mulher de 27 anos, se encontra com o seu passado quando ela tinha 12 anos, quando ela sofreu o abuso. E, gente, por mais que nós tentemos esconder, apagar, suprimir o abuso sexual, o abuso, seja ele de qualquer forma, o trauma na infância e na adolescência, deixa marcas por toda a vida. Que reflete nos estudos, que reflete no trabalho, que reflete na vida conjugal, que reflete nos mais pequenos, nos mais variados, na verdade, né? Nas menores proporções possíveis, e que com o tempo vai dissecando, que com o tempo vai dizimando, que com o tempo vai afastando, esfriando as pessoas. E é por isso que hoje a principal causa de morte entre os jovens é o suicídio. É por isso que hoje uma das principais doenças que acometem os adolescentes é a depressão. Talvez alguns não saibam, temos aqui pessoas de várias idades. Quem aqui está estudando, está aí no ensino médio, no ensino fundamental? Quem? Levanta a sua mão. Você já viu alguém na sua sala, ou próximo de você, que tentou suicídio, não já? Sim ou não? Do lado, gente. Antigamente a gente via falar disso na televisão. Hoje é muito comum. Você que está estudando, levanta a sua mão alto aí, para quem não está, saber. Você certamente conhece alguém que já se cortou, se autoflagelou, sim ou não?
Você certamente conhece, pode abaixar a mão. Na Espanha é assim também? Deve ser até pior. Sim ou não? Sim. Você certamente conhece alguém na sua sala de aula que está com depressão, sim ou não? Não combinei com eles não, gente. Eu sei porque eu estou dentro das escolas. E tem meninas de 12, 11 anos que estão tentando suicídio. Tem meninos de 12, 13 anos que nesse calor de 60 graus que está fazendo em Belo Horizonte, vai para a escola com camisa de moletom. Sim ou não, gente? E você sabe por que é, né? Por causa de quê? Cortados. Porque tem um vazio e uma dor tão profunda que provocam outra dor para aliviar a outra. Que precisam de conhecer Jesus. Que precisam ser curados. Vamos deixar o pessoal do ensino médio, vamos para as pessoas aí entre 18 e 25 anos. Quem tem entre 18 e 25 anos? É a fase que já pode entrar na boate, é a fase que já dirige, é a fase que já pode beber tranquilamente, fumar, usar a sua droga, né? Não sei quem aqui veio mais recentemente, mas como está o mundo lá fora para as pessoas entre 18 e 25 anos? É muita festa, sim ou não? Muita balada, muita bebedeira, muita boate, muita foto bonita no Instagram e no Facebook, mas os corações estão como? Vazios, distantes. Já contei 1000 vezes aqui da experiência que a gente teve, né, na Raja, lá com o baiano, da menina, se não me engano, que tinha 25, 26 anos, que entrou na frente dos carros, queria suicidar de todas as formas, terrivelmente endemoniada, com uma série, eu fui conversando com ela, uma série de conflitos, mas que no Instagram, como eu sigo ela no Instagram até hoje, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, porque nós somos uma geração que está muito preocupada com a casca, com o exterior, mas que não preocupa com o que mais importa, como disse aqui o Jesus oficial da nossa igreja. Quem que é o Jesus oficial da nossa igreja? O Mateus. Estamos preocupados com as coisas que são passageiras, que se veem. O brasileiro é o povo que mais investe e gasta dinheiro com estética. Não que seja errado, mas por outro lado, é um dos povos que menos se gastam dinheiro, investem dinheiro com educação. Dá para você ser bonito, forte e ser inteligente também. Uma coisa não precisa estar distante da outra. Mas queremos o quê? Educação a gente não pega na mão, né? Inteligência a gente não pega na mão, a gente não toca. Mas a gente quer olhar no espelho e ver a diferença. E de preferência que seja rápida. O menino, em vez de malhar, de fazer sua dieta, ele quer aplicar a bomba para mais rapidinho, indiscriminadamente, né? Se há uma indicação médica, ok? Mas de forma irresponsável, para quê? Para ver mais rápido. A menina, em vez de fazer uma dieta, de fazer um exercício físico, vai fazer, hoje em dia se corta tudo, né? Põe um pedaço do bumbum no peito, tira do peito e põe na lateral, tira da lateral e põe na outra lateral e tira do nariz. Por quê? Para ser mais rápido, para a gente ver. E gente, vamos conversar com essas pessoas que estão tão em busca de uma satisfação, de uma realização pessoal, física, se elas estão satisfeitas.
É interessante que essas coisas que nos dão um certo prazer imediato, elas são insaciáveis. Já perceberam? A pessoa começa a aplicar algo, e aí gostou do resultado, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e vai até morrer. A pessoa faz um procedimento estético e vai mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Aí acontece como a gente vê na televisão, né? Tantos homens, tantas mulheres morrendo na mesa de uma cirurgia. Não estou falando que é errado, gente. Mas a gente precisa priorizar o que realmente importa. Mas tudo isso, na maioria dos casos, é resultado de uma carência. E isso se assemelha muito com o caso dessa mulher aqui do fluxo de sangue. Diz a palavra que ela sofria há 12 anos. Como eu comecei a falar, só naquele contexto, o fato de ser mulher era razão para ela ser discriminada, era razão para ela ser rejeitada, era razão para ela ser envergonhada, era razão para ela nem sair da casa dela. Mas além de ser mulher, ela sofria com uma doença, né, que era esse fluxo de sangue, essa hemorragia, essa menstruação que durava 12 anos. E naquela época era um costume também, por causa de uma interpretação religiosa, de uma lei de purificação lá do Antigo Testamento, as mulheres, quando estavam nos dias do seu ciclo menstrual, elas tinham que ficar afastadas. Mas aquela realidade não se encaixava mais naquela época, mas os religiosos ainda faziam questão, e aquela mulher ela não podia estar onde as pessoas estavam. E o negócio era tão radical que as pessoas não queriam tocar em algo que uma mulher que estivesse menstruada tocaria. Era como se nos dias de hoje tivesse o banco das menstruadas. Ninguém podia sentar lá. Já pensou? É engraçado que as meninas têm meio vergonha, né, de falar assim. E os homens não entendem, né? Você vai lá na praia, a menina tem 4 dias que não entra no mar. Aí você quer saber por que elas dão enrolada, né? Tava com a tripa mala, né? Como diz em espanhol. Porque, não sei por quê, né? Mas gera né, Kelly? Gera. Eu só, não é nada demais, não. Um constrangimento, né? Até os dias de hoje, que é algo abertamente. Quer ver constrangimento maior quando a sua esposa pede para você comprar mods? Aconteceu com você, Baiana? Hã? Leva o errado, porque tem o da aba, sem a aba, da noite, do muito fluxo, pouco fluxo, e um tanto de trem, o azul, o rosa, já gera um constrangimento naquela época, não era constrangimento não, a mulher podia ser até apedrejada se ela estivesse no mesmo local. Mas voltando aqui para encerrar, é interessante que há 12 anos, diz a palavra aqui, que ela gastou todos os seus recursos procurando a cura dela, com médicos, com curandeiros, com uma série de alternativas que ela pensava ser a solução, mas que no final não mudavam a vida dela. Talvez hoje você se encontra como essa mulher do fluxo de sangue, tentando buscar de várias e várias formas, gastando e gastando e gastando as suas energias, os seus recursos, em alternativas e caminhos que talvez tragam uma sensação de mudança, de prazer, de realização momentânea, mas que logo depois você descobre que você continua doente. Talvez você tenha buscado tanto um namoro, como se o namoro fosse a solução de todos os problemas, porque na verdade você é carente. E você precisa aprender que Deus, Ele precisa ser suficiente na sua vida. Talvez você busque ainda na pornografia, nas drogas, nas séries. Afinal, tem gente que
nem sai de casa, passa o final de semana pregado na tela de uma televisão, assistindo séries, mas isso é reflexo de um problema interno, de algo que precisa ser curado. E para ser curado, nós precisamos saber que estamos doentes. Interessante que quando a gente vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é: onde está doendo? Se você não sabe, fica difícil dele te curar, não fica? E aí quando você fala onde está doendo, que é a segunda coisa que ele faz? Mete o dedão lá onde está doendo. É aqui? Por quê? O processo de cura, ele gera dor. Ele envolve desprendimento. Talvez você seja líder de célula, você seja casado, casada, mas ainda carrega um peso na sua vida. Talvez você buscou no casamento, talvez você buscou até mesmo nas atividades ministeriais um refúgio, uma saída, e seu coração ainda continua doente. E o seu passado continua te perseguindo. Mas diz aqui a palavra que algo aconteceu. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando aquela mulher ouviu falar, e aqui a gente consegue entender por inferência que ela tinha um conhecimento prévio de quem Jesus era. Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando ali perto dela, o que ela fez? Ela foi até Jesus. Mas ir até Jesus, gente, não é tão fácil quanto falar, ir até Jesus. Ir até Jesus implica numa série de atitudes que a gente precisa ter. Aquela mulher, ela estava debilitada fisicamente, ela precisou vencer o seu problema físico, se levantar. Não fala aqui se Jesus estava a 10 metros, a 1 quilômetro ou a 10 quilômetros, não importa, mas ela teve que sair do quarto dela, ela teve que sair da depressão dela, ela teve que sair do esconderijo dela, ela teve que sair de onde ela escondia as suas marcas, o seu sangue, a sua doença, a sua vergonha, o seu constrangimento, e ela teve que abrir a porta, se expor e enfrentar uma multidão que a rejeitara pelo fato de ser mulher e pelo fato de que muito provavelmente ali todos sabiam da história dela. Mas ela não teve vergonha, porque a fé que ela teve ao ouvir falar que Jesus estava lá foi o ingrediente necessário para impulsioná-la a vencer o medo, a vencer a dor, a vencer aquele quarto escuro que a aprisionava, a vencer, talvez as pessoas ao redor dela que falavam: você é doida, você vai morrer lá, você é doida, você não pode sair, você vai ser apedrejada, fica aqui, continua aqui desse jeito, não se arrisque. E ao sair da casa dela, ela precisou enfrentar olhares, talvez bullying, talvez zoações, mas ela sabia que ela precisava ser curada. Feche seus olhos no seu lugar. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Quantos aqui sabem que precisam ser curados? Quantos aqui, ao ouvir essa palavra, ao assistir esse teatro, começaram a lembrar de coisas que talvez estava há muito tempo distante, apagado?
Continue com seus olhos fechados. Talvez você sorria, talvez você se alegre, mas você ainda carrega essa dor, esse sofrimento. Essa é a noite que Jesus, Ele quer te trazer para perto dEle. Continue com seus olhos fechados. Comece a imaginar aquela mulher com aquela veste dela, talvez manchada de sangue, e ela correndo desesperadamente, sem nada na mão, sem nada para oferecer a Jesus, furando e rompendo aquela multidão de pessoas que a impediam de tocar em Jesus. Eu te pergunto essa noite, o que tem te impedido de entregar a sua dor, o seu ressentimento, o seu trauma nas mãos de Jesus? Qual que é a sua dor? Será que pedi demais? Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Esse é o seu momento, você e Ele. Se quiser se colocar de pé, se ajoelhar, chorar, dance com Ele nessa noite. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado Talvez o seu coração tenha clamado. por ti. Ser tocado por tua glória é o que eu espero, é o que eu desejo. Ser moldado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Eu não trouxe nada pra ver, eu não trouxe nada pra ver, apenas uma forma de ser, uma forma de ser. Eu não trouxe nada pra ver, eu não trouxe nada pra ver, apenas uma forma de ser, uma forma de ser. Eu não trouxe nada pra ver, eu não trouxe nada pra ver, apenas uma forma de ser, uma forma de ser. Eu não trouxe nada pra ver, eu não trouxe nada pra ver, apenas uma forma de ser, uma forma de ser. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Não sei se você conseguiu perceber a conexão que essa música ela tem com essa pregação, com tudo que nós falamos. Talvez você se sinta incomodado por não ter nada a oferecer para Jesus. Talvez você se sinta impuro para tocar nas vestes de Jesus. Talvez você se sinta indigno para se aproximar dele. E de fato nós somos. Aquele
aqueles discípulos, talvez eles julgariam aquela mulher, aquela multidão julgou aquela mulher, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele permitiu que ela o tocasse. E ao tocar nas vestes de Jesus, Jesus percebeu que dele saiu poder. E é interessante que milhares, centenas de pessoas tocavam em Jesus naquele instante. Tanto que os discípulos pensaram, poxa, Jesus, se eu quer saber quem tocou em você, existem tantas pessoas tocando em você, mas ele sabia que alguém o havia tocado de forma diferente. E a forma diferente, a diferença do toque daquela mulher foi porque ela o tocou com fé. Ela o tocou com convicção. Ela não traria nada para a mesa, ou seja, ela não tinha nada para oferecer para ele. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, que nós precisamos simplesmente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável. E aquela mulher naquele momento, ao sair da sua casa, ao romper tantas barreiras para tocar em Jesus, ela estava ali se sacrificando para ter um encontro com Ele. Nós vamos subir novamente essa música no refrão dela. E eu gostaria que você que necessita de uma cura, seja ela física ou emocional, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Não deixe que o medo... Aquela mulher, quando Jesus falou assim, alguém me tocou, ela tremeu de medo. Mas ela falou, eu toquei no Senhor. E Jesus disse, filha, tua fé te salvou. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha dúvida. Estamos todos em oração. Não pensem no que vão pensar de você. Mas venha aqui à frente, nós vamos encerrar agora. E eu vou orar por você. Eu vou ungir a sua vida. E você, pelo poder que há no nome de Jesus, você vai ser curada nesta noite. Se você sofreu um abuso, se você está passando por um momento de tristeza, de depressão, não sei e não quero saber o que é e não é da conta de ninguém. É entre você e Jesus. Corre aqui para frente, em nome de Jesus. Eu não trouxe nada para mesa. Você esteja com vergonha e coloca sua mão no seu coração. Você que gostaria de estar aqui, mas algo está te prendendo. Venha! Venha! Você vai ser curado. Você vai ser curada. Onde estão os meninos? Onde estão os homens? Você vai ser curado. Você vai ser curada. Venha, lava-lava-xere, canta, lava-lava-lava-lava-xô. Deus, assim como está escrito, que aonde o Senhor pisava, Jesus, algo novo sempre acontecia, os enfermos eram curados, os opressos eram libertos. Eu ministro sobre essas pessoas a cura do Senhor. Cura, Pai, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a vida desses jovens. Comece a arrancar agora, Senhor. Comece a arrancar agora, Pai, toda dor. Arranca, Senhor, todo trauma. Arranca, Senhor, toda depressão. Arranca, Senhor, todo ressentimento, toda marca do passado, toda dúvida, Senhor, com relação à sexualidade. Arranca, Senhor.
cheia. Nós damos uma ordem a Satanás e seus demônios, demônio que tem infernizado esses jovens, demônios que tem prejudicado esses jovens, demônios que tem encostado na vida desses jovens para causar dano, para prejudicar, para, Senhor, matar, roubar e destruir. Eu te dou uma ordem agora, sai da vida delas, sai da vida delas, em nome de Jesus. Demônio, sai dessas vidas, em nome de Jesus, porque o Rei da Glória e soberano Senhor está entrando nestes corações. Receba o Espírito Santo, seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Eu declaro a libertação, libertação, libertação sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca vi alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca vi alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma formação, uma formação. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma formação, uma formação. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma formação, uma formação. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma formação, uma formação. Aleluia. Aleluia. Milhares de pessoas tocaram Jesus naquela noite. Mas o que diferenciou o toque daquela mulher foi a fé que ela tinha. Lembre-se que você não precisa viver aprisionado pelo seu passado. Fé, gente, fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Então você precisa decidir hoje ser curado, decidir hoje ser liberto, sair desse cativeiro. É interessante que certa vez, numa dinâmica sobre libertação, tinha uma pomba dentro de uma gaiola, e quando soltou-se a pomba para que ela pudesse voar, a pomba ela permaneceu dentro da gaiola. O que isso significa? Que ela foi liberta, mas ela precisava voar. Então, decida hoje abrir mão do passado. Eu já sofri algo parecido, mas isso não me causa dor nenhuma, porque eu decidi que isso não iria mais me prejudicar. Me vi prejudicado por isso durante muito tempo, até os 20 e poucos anos. Mas eu decidi
Então decida hoje, amém? Vamos fazer uma oração comigo, você que está aí, você que veio aqui à frente, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, com convicção, gente, eu recebo a minha cura, a minha libertação, e declaro que sou livre pelo poder que há no sangue de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Receba a sua libertação, receba a sua cura, em nome de Jesus. Essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, nós tomamos posse dessa palavra e que nós venhamos ser transformados por ela, em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração, que em todo tempo sejam altas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Pai, comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra. Se você quiser conversar comigo sobre isso, me chama no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe e até amanhã na Rede Jovens. Valeu!